Glória a Deus, boa noite, meus queridos. Graça e paz estejam com todos vocês nessa noite maravilhosa. Quantos estão felizes aí, dão glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. E quando eu estava preparando para esse dia, eu escrevi um esboço, eu falei assim, eu vou fazer algo diferente. Vou escrever, porque eu sempre falo de Jesus nos meus esboços aqui. Falo de fé, sobre confiança, eu gosto muito desses temas, dessas linhas, né? E aí eu falei, vou escrever algo sobre avivamento, algo diferente. E aí hoje eu chegando aqui para trabalhar, eu fui tirar o meu momento, e aí Deus mudou toda a história do negócio. Na segunda eu fiz a live da esperança, e ali na live eu falei sobre isso, sobre o Salmo 125. E aí hoje mudei, e eu falei, Senhor, será que eu fiz certo? Meu Deus, a gente fica preocupado, né? E aí quando o pastor Edmar, ele me substituiu, eu queria ministrar o louvor, eu pedi para ele me substituir, e ele veio e mudou o repertório, e aí ele colocou o repertório daquilo que eu vou falar. Aí eu falei, não, então eu fiz certo. Então eu quero conversar com você essa noite. Eu coloquei o tema aí, pode colocar por favor, conquistando o impossível. Quantos precisam do impossível aí? Dá um salve. Eu também preciso, meu irmão. Acho que todos nós precisamos. E aí o texto que eu quero falar com vocês está lá em João, capítulo 5, do 1 ao 15. É um texto muito conhecido nosso, né? É um texto muito conhecido. Eu amo essa passagem. E eu amo a passagem de João aqui, que ele fala sobre isso. Porque eu me identifiquei muito com aquele que estava à beira do tanque. E ele, por muitas razões, para quem não conhece a minha história, uma hora nós vamos contar essa história novamente, mas eu amo essa passagem, e eu quero ler com você esse texto bíblico, porque o nosso tempo é curto. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão e de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos. Fale comigo, 38 anos. 38 anos. Não são 38 dias, nem 38 meses. São 38 anos. Se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que ele estava nesse estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, eu imagino Jesus olhando para a cara dele assim: meu Deus, se você soubesse quem eu sou. Levanta-te, toma o teu leito e anda. No nosso tempo hoje, vaza, meu irmão, pega descendo. Pensa, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Diz para mim, sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Querendo impedir a bênção do irmão. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão naquele lugar haver grande multidão.
Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que aqui jaz estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Aleluia! Olha só que maravilha, meus queridos. Olha só o nosso Deus. E aqui eu vejo alguns pontos que eu quero falar com vocês. O tanque, como vocês sabem muito bem da história, ele em volta dele tinha 5 alpendres, colunas, né? E pensa só o tanto de gente que estava ali esperando. E aquele homem, 38 anos, vivendo em volta, querendo conquistar o impossível dele. Isso eu fiquei pensando. Pensa só o contexto daquela época. Aquele homem, ele era um deficiente físico hoje, né? Ele era um coxo, ele não andava. Pensa o tanto que ele teve que abrir mão para poder estar ali, porque às vezes a sua família podia ter rejeitado, os seus amigos poderiam ter rejeitado ele, porque ele não podia mais andar, ele não podia mais ser o provedor do seu lar. Então ele teve que se sujeitar a ficar ali. Pensa só o tanto que era difícil. Hoje já é difícil uma pessoa ser assim para viver os dias, porque a sociedade implica muito peso e jugo sobre essas pessoas. E eu falo isso com propriedade para você. Mas eu fiquei imaginando, meu Deus, tanto que aquele homem sofreu, estando ali, condicionando aquele milagre ao agitar das águas. E eu falei, Deus, pensa o tanto que era complicado para ele. Eu fiquei imaginando, eu falei, Deus, fala comigo sobre isso. E eu quero falar sobre isso com você essa noite. A situação dele ali, daquele paralítico, daquele homem, era uma situação lamentável. E ali ele estava por 38 anos, mendigando ali. A Bíblia não explica muito sobre esse contexto dele, mas eu imagino que ali ele comia aquilo que davam, ele vestia aquilo que davam, o que sobrava. Ele era uma pessoa, um morador de rua, como se fosse hoje. Então naquele coração daquele homem, certeza que ele estava com desespero. Ele não tinha mais esperança. Porque isso fica claro quando Jesus perguntou para ele: não tem ninguém para me ajudar. Como eu vou ser curado? Como eu vou conquistar o meu impossível se eu não tenho ninguém para me colocar lá no tanque? O anjo vem, as águas se agitam e o primeiro que entra ele é curado. Como eu vou ser curado? Então aquele coração daquele homem estava desesperançoso, estava triste, e eu imagino que ele estava amargurado. Mas Jesus veio até ele, e quando eu e você temos esse encontro com Jesus, não tem como sermos diferentes, sermos iguais. Há algo que muda. E aí eu fiquei pensando, muitas das vezes nós condicionamos o nosso impossível, o nosso milagre, aquilo que nós precisamos, às situações. E aí, com essas condições, condicionando essas coisas, nós não saberemos responder quando ele perguntar para nós o que queres. E aí, quando ele teve esse encontro com Jesus, Jesus pergunta: queres ser curado? E aí eu imagino o conflito, o conflito que ele teve. Como assim quero ser curado? Como que eu vou ser curado se não tem ninguém para me colocar lá no tanque? Vamos lá, eu não preciso ser curado para eu conquistar aquilo que eu preciso, que é o impossível. Eu preciso entrar à água, eu preciso ser o primeiro a estar lá. Mas Jesus não perguntou isso para ele, perguntou: queres ser curado? E ali, ele responde a Jesus de bate-pronto:
eu e você, se Jesus perguntar para você hoje, você vai responder isso de bate-pronto, ou você vai titubear o seu coração, ou você vai condicionar? Essa pergunta eu me faço o tempo todo. Se Jesus chegar para mim e falar: o que você precisa, o que você quer ser curado, você quer isso, que Ele sabe o meu coração, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você e de mim a resposta. Aí a pergunta: você sabe responder de bate-pronto a Ele? Você tem essa convicção do que você precisa ou não? E aquele homem falou, né, como eu já disse: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Nessa fala você vê o abandono nele. Não tinha ninguém que estava ao seu lado, porque se ele tivesse alguém ao lado dele, ele não ia falar isso. Senhor, até então não sabia quem era, mas vamos lá, Jesus, né? Eu e meus amigos tentamos por várias vezes. Eu estou aqui há 38 anos e eu estou tentando com os meus amigos a entrar na água quando ela se agita primeiro, mas nós nunca conseguimos e tal. Ele poderia falar isso, mas não, ele estava abandonado. E por isso ele fala sobre isso. Você vê o desespero e a solidão naquele homem. E isso hoje é muito nítido em muitas pessoas. Os dias são dias que as pessoas estão se perdendo, estão entrando num conflito, desesperançosos. Como nós dissemos aqui no nosso louvor, não importa o que aconteça, nós precisamos louvar o Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Mas para isso, você e eu precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos saber quem é o nosso Deus. Aquele homem, ele não sabia com quem estava lidando. Agora eu e você somos filhos dele. E nós temos que ter essa intimidade para quando ele perguntar para você, Fernando, e para mim, você eu responder: Senhor, eu quero sim. Eu preciso, Senhor, de um milagre e uma causa que é só o Senhor. Das minhas mãos eu não consigo, mas o Senhor pode. E isso não pode ser algo que nós, nos nossos dias, nos esqueçamos. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que muda diagnóstico. Ele é um Deus que muda o que você precisa em nosso favor. Esse é o nosso Deus. Aquele homem não sabia com quem ele estava lidando. E Jesus dá-lhe um comando: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí eu fico pensando: será que quando Jesus me der esse comando, eu vou saber que é Ele e eu vou obedecer? Porque para isso acontecer, eu preciso saber quem é Ele. Eu preciso ser obediente. Eu acredito, eu tenho fé, eu sei que é o Senhor, eu me agarro e eu vou. Porque é Ele que está mandando você e eu levantar. Eu não estou te perguntando se isso aqui... Não, se vai mover as águas, se vai descer o anjo, os querubins. Não, eu estou mandando você levantar e andar. Obedeça a voz do Senhor. Eu venho aqui falar para você que Deus está mandando você levantar. Não condiciona o seu impossível. Não condiciona aquilo que você precisa às situações. Porque nem sempre as situações vão ser favoráveis. Mas eu e você precisamos ter uma fé indestrutível
para quando Ele mandar, eu vou acreditar, eu vou levantar, eu vou pegar essa cama e eu vou embora. Viver aquilo que Deus quer que eu e você vivamos. Aleluia. A autoridade de Jesus sobre Ele tem essa autoridade sobre a enfermidade, Ele tem autoridade sobre qualquer coisa, meu irmão. Não condicione o seu milagre. E aí, o milagre aconteceu. Naquele momento, ele foi curado. Ele foi curado. E aí ele obedeceu a Jesus, tomou sua cama e foi-se embora. E olha só, a reação dos judeus, dos religiosos foi, meu Deus, imagino, tanto que deve ter sido loucura aquilo. Como assim, cara? Você estava lá esse tempo todo mendigando, e agora você está andando aqui com essa cama sua, meu irmão. Quem fez isso aí? As águas não agitou. E isso acontece nos nossos dias. Pessoas que são usadas por Satanás vêm querer tirar a tua bênção. Cuidado. Tenha essa intimidade firme com Deus, para quando vier, você saber, não, sai fora, Satanás. Eu fui curado. Eu recebi aquilo que eu precisava. E não vai ser você que vai roubar. Não é você que vai vir sobre meu ouvido e vai tirar aquilo que o Senhor te deu. Isso nós vemos hoje. Tantas pessoas perdidas, porque não tem essa intimidade, não tem essa fé consolidada. Recebe um vento ali contrário e duvida daquilo que já recebeu. Por isso eu estou aqui hoje para te falar isso. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não consegue desvendar ele, os seus mistérios. Nós precisamos ter essa fé inabalável nesse Deus. E aquele homem ouviu aquilo tudo. Pensa só. Eu imagino, se fosse hoje, falar, meu irmão, eu fiquei 38 anos lá, você nunca foi lá levar uma comida para mim. Agora tu quer tirar minha bênção? Sai fora. E ele, foi. Mas olha que interessante, depois ele o quê? Ele voltou. Ele voltou. Isso foi maravilhoso. E aqui, para nossa aplicação, o tempo já está indo. A ação de Jesus em nossa vida. Jesus, Ele nos encontra em o nosso ponto de necessidade. E Ele vem e oferece cura, restauração na nossa vida. Quando você tem um encontro genuíno com o Pai, a sua vida não é a mesma, meu irmão. Não é a mesma. Não tem como ser a mesma. Precisa ser mudado. E isso precisa estar claro para nós. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que precisamos. Aquilo que buscamos. Nós estamos vivendo o ano do amar e do servir. E muitas das vezes você e eu precisamos amar mais, servir mais, e às vezes não temos força. Esse ano, esse tema balançou as nossas estruturas da nossa igreja. Quantas pessoas que estavam sentadas aqui muitos anos estão servindo? Quantas pessoas estavam esperando as águas se agitar, sentados aqui, e não estava rendendo. E hoje tiveram esse encontro, essa revelação, e estão trabalhando para o Senhor aqui. Estão servindo. Então eu quero falar para você que o Senhor, Ele está de ouvidos atentos, e quando Ele te fizer essa pergunta, você vai saber o que responder para Ele, porque você vai ter tanta intimidade. Eu sempre falo, quem caminha comigo sabe, eu falo o seguinte, que nós temos que estar tão cheios do Senhor dentro de nós,
que aonde nós chegarmos, aquela atmosfera tem que ser diferente. Quando você tem esse encontro real e genuíno com o Senhor, você vai ficar cheio, e vai enchendo, e vai enchendo, e você vai enchendo, e aí onde você chegar, aquilo vai transbordar, e às vezes você e eu seremos instrumento de cura para alguém. Mas aí, para isso acontecer, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos ler a sua palavra, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos amar, nós precisamos servir. Como é bom poder ter esse encontro com o nosso Deus. Então, aquele homem, ele teve esse encontro e a sua vida foi mudada. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a parar de condicionar. Deus, Ele está pronto para nos abençoar. Ele quer só ouvir a nossa resposta, para nos entregar. E eu falo para você, eu preciso de umas causas impossíveis da minha vida. E aí eu, por muitos anos, tentando por força. E quando eu entendi que não era pela força, mudou, porque aí se torna mais leve. Aquele jugo que aquele homem tinha de não ser curado ali, porque ele não conseguia chegar à água, foi tirado. O Senhor quer tirar essa mochila do jugo das suas costas. E Ele fala para nós hoje, confia no Senhor, espera, confia e espera. Ele vai fazer na sua vida e na minha vida. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Isso que Deus tinha no meu coração para trazer para vocês essa noite. Ele falou comigo primeiro. E eu quero orar por vocês. Eu quero orar com vocês essa noite. E o meu desejo é que nós saiamos daqui diferentes, acreditando nesse Deus de uma forma diferente, vivendo isso intensamente, Senhor, com todas as suas forças. Senhor, eu não vou condicionar o meu milagre às águas se agitarem, porque o Senhor está pronto aqui, que queres que te faça, queres ser curado, responda de pronto a Ele. Ele está querendo ouvir o que você tem para respondê-lo. Tenha isso firme em sua cabeça, essa certeza. Pastor, e se não acontecer aquilo que eu quero e eu peço ao Senhor? Glória a Deus também. Nós não cantamos que não importa as circunstâncias, não importa. Se acontecer, glória a Deus por isso. Se não acontecer, glória a Deus também. Mas o nosso Deus, Ele é bom e misericordioso. E o meu desejo é que você tenha isso claro, como eu disse, para quando Ele vir sobre você, você aceitar a vontade dEle, porque a vontade dEle sempre é boa, sempre é perfeita e agradável a nós. Ela é agradável, perfeita sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia nós nos encontramos contigo, Pai, e o Senhor fez uma mudança nas nossas vidas. Aquilo que tinha de tristeza, de angústia, foi tirado, e veio a alegria do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro do nosso coração, Pai. Pai, o meu desejo, Pai, que nós, Pai, saibamos responder para o Senhor de bate pronto, Senhor, o que nós precisamos. Venha sobre os meus irmãos essa noite, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui. Se há algo impossível, Pai, que o Senhor brade dos céus sobre nós. Ah, Pai, e se não for a Tua vontade, Senhor,
Que nós sejamos tão maduros, ó Pai, para entender que a vontade do Senhor é maravilhosa. Nós vamos te louvar, independente da situação. Nós iremos te agradecer, independente da situação, porque nós sabemos que o Senhor já está lá no futuro. O Senhor já está lá. Por isso, Senhor, enche os nossos corações de esperança. Enche o coração dos meus irmãos, Pai, de tanta fé. Que nós sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pai, nos livra do pecado. Livra, Senhor, nossa mente do mal. Livra, Senhor, das tentações desse mundo. Que nós consigamos, Senhor, ter discernimento de espírito, para saber o prato que é do Senhor e aquilo que não é. Pai, em nome de Jesus, venha sobre esse lugar, mais uma vez, Senhor. Senhor, se meus irmãos vieram tristes, desesperançosos, Senhor, querendo desistir, que nós possamos ouvir, Senhor Deus, o Senhor falar: levanta-te, toma a tua cama e anda. Nós iremos continuar avançando para o alvo que é o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por tanto amor sobre nós. Obrigado, Senhor, por tanta bondade sobre nós. Senhor, eu creio, Pai, que os meus irmãos irão viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Amanhã, quinta-feira, Senhor, o Senhor já está lá. O Senhor, Pai, dê sabedoria, dê ideias, dê estratégias aos meus irmãos, Senhor. E como eu sempre digo, eu amo falar isso, que nós tenhamos a oportunidade amanhã de falar desse amor que habita em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento maravilhoso que tivemos aqui essa noite. Senhor, como é bom estar na Tua presença. Como é bom ter o Senhor dentro de nós. Esse é o meu desejo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Aleluia, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus, top demais, amém? Palavra abençoada.